elas se tornam fora de um grupo social. Nós sabemos que os grupos sociais, eles são formados conforme as peculiaridades de cada grupo, e as pessoas elas se encontram e elas fazem parte desses grupos sociais automaticamente. E quando eu falo sobre exclusão social ou digital, eu estou entendendo que é quando, de forma direta ou indireta, eu excluo uma determinada pessoa, um determinado cidadão, de um determinado convívio. O convívio digital se tornou algo presente no nosso dia a dia e considero que, em meio a essa pandemia, isso se tornou ainda muito mais real. Nós estamos passando por um tempo onde a esfera digital ela se tornou muito mais presente na nossa vida. Hoje nós compramos através das plataformas digitais, nós pagamos conta, nós estudamos, nós fazemos tudo pelas plataformas digitais sem precisar sair de casa. E aí isso fez com que, em meio a esse tempo, que eu considero que a pandemia ela serviu como um acelerador para os meios digitais, ela serviu como um acelerador para tudo isso que nós estamos vivendo agora, fez com que aumentasse também o índice de pessoas que não conseguiam se atualizar e que foram ficando para trás. O que acontece? Principalmente no meio comercial. Hoje, uma das grandes formas, né, a grande ferramenta para comércio, seja ele de qual tipo, foi as redes sociais. O marketing, o uso do WhatsApp, o uso do Instagram, dos aplicativos de compra, de venda. E muitas lojas, muitos estabelecimentos comerciais, eles foram ficando para trás pela não atualização ou por não aderir a esses novos recursos. E quando nós falamos sobre o mercado de trabalho, nós vamos entender que os profissionais que também não se adequaram a essa nova realidade que é o trabalho em casa, que é o home office, que é trabalhar na minha própria casa. Essas pessoas que não conseguiram se adequar a essa nova realidade, elas também foram ficando para trás e perdendo seu espaço. Então, nós podemos pensar que a pandemia ela tem algo positivo, que é o desenvolvimento tecnológico, de forma exacerbada e rápida, onde eu não vejo como, quando voltarmos totalmente presencialmente, quando essa pandemia acabar, que a vacinação tiver alcançado uma grande escala, eu não consigo ver mais nem um setor da sociedade desligado do sistema de internet, das redes sociais, né? Nós agora estamos ligados diretamente com esse momento, que é com as redes sociais, com o mundo tecnológico. Muitas pessoas tiveram que trocar seus aparelhos, tiveram que atualizar seus equipamentos eletrônicos, justamente para estar de acordo com essa nova roupagem que o mundo nos traz. E quando eu falo isso, não é só em uma esfera nacional, mas em uma esfera global. Isso fez com que criasse no mundo uma grande plataforma digital e uma grande necessidade de aderir a essas novas ferramentas. E aí, deixa eu ver se o texto base aqui. Nós temos o texto base, que vai falar sobre esse assunto da exclusão digital, e a primeira imagem que é
evidenciado aí é de uma pessoa com o celular na mão. Obviamente que também desencadeou diversos problemas. Hoje nós vamos falar sobre a exclusão, mas nós temos outros problemas. Um dos exemplos que eu daria é meu próprio problema de saúde do braço, que foi desenvolvido uma tendinite justamente pelo uso excessivo do celular e do computador, movimento repetitivo, né? Que é quando eu estou utilizando o tempo todo o celular, fez com que desencadeasse essa dificuldade na mão aqui, tá? E o texto 1 tem essa imagem, né? O que essa imagem quer dizer para nós? Quem se arrisca em falar? O que essa imagem quer nos dizer? O que nós conseguimos inferir? Mais alguém? E aí, pessoal, o que a gente consegue perceber dessa imagem? Que aqueles que têm condição financeira para assistir às aulas, né, para dar continuidade aos estudos, acaba sendo mais fácil do que aquela pessoa de baixa renda que não tem condições de ter, por exemplo, um celular para assistir às aulas e precisa, né, recorrer a outras pessoas, ou então, às vezes, né, nem tem como recorrer, né, fica sem assistir às aulas por É conta dessa diferença. interessante aqui, e é um caminho de argumentação, que é a exclusão social e educacional. Existe uma grande discussão aí, eu tenho meu grupo de amigos, né, eu tenho diversos grupos de amigos, mas meus melhores amigos são 2 professores. E eles, nenhum trabalha comigo, cada um em um lugar, mas nós conversamos, então, o professor, quando junta, vai falar de escola, não tem jeito, vai falar de aluno, enfim, sempre vira e mexe, toca nesse assunto. E uma das nossas, né, dessas nossas conversas, e uma das nossas preocupações é essa, é entender quanto que nesse processo houve defasagem, né, na aprendizagem. Tudo aquilo que nós demoramos tantos anos para evoluir quanto educação, em um ano, muitos lugares, isso foi destruído. Nós temos já um ano que nós estamos com o sistema de aulas não presenciais, o REAMP, e o que nós podemos perceber é, a cada dia, mais alunos se perdem. Por exemplo, hoje, em 2 turmas que dariam 100 alunos, mais ou menos, tem 24 alunos assistindo minha aula. Se fosse presencialmente, então eu tenho 25% dos meus alunos aqui, tem 75% que deve estar fazendo qualquer coisa que não é importante e que poderiam estar aqui. Talvez pela falta de perspectiva de futuro, talvez por esse momento, não sei, né? É, e aqui retrata muito bem isso, porque a exclusão ela começa a acontecer aqui, pela falta de aparelho, pela falta de recurso tecnológico, pelas condições financeiras. Gente, eu tenho alunos na outra escola que é um celular para 3 crianças. Então, eles precisam decidir quem vai assistir a aula hoje, quem vai assistir a aula amanhã, né? E é muito complicado isso, é algo que se faz presente. Olha, em uma pandemia, onde as pessoas precisam escolher, vocês acham que eles vão escolher comer ou comprar um celular, né? Eles vão escolher comer, né? Então, o processo de exclusão digital já começa aqui, onde o acesso igualitário aos meios tecnológicos não é para todos e não acontece. Não existe equidade no meio digital.
Quem tem mais condição financeira, automaticamente terá uma internet melhor, terá um aparelho melhor, e nós sabemos que, falando sobre o mundo tecnológico, existe sim diferença entre internets, existe sim diferença entre aparelhos tecnológicos, e aí aqui tem um aluno que tem que estar aí, ó, lógico que isso não acontece na íntegra desse jeito, mas o aluno está lá vendo o outro de boa, com o cabelo penteadinho, limpinho, com a roupa limpa, vendo lá no notebook, né, a professora explicando, enquanto tem outro do lado de fora com as roupas rasgadas, com o cabelo bagunçado, justamente porque talvez muitas vezes não tenha acesso a todos os meios que muitos têm. Então, a exclusão social, ela financeira, a diferença, a desigualdade social, a desigualdade financeira, ela reflete diretamente na desigualdade digital, ela reflete diretamente no acesso a uma educação de qualidade, tá? Infelizmente, eu tenho alguns alunos que foram alunos meu ano passado aí no colégio, nossos alunos, e que esse ano não puderam ficar no colégio. Não porque eram ruins alunos. Alguns sim, porque era ruim e saiu, graças a Deus. Mas assim, alguns porque não tiveram mais condição. Porque talvez o pai não esteja trabalhando, porque talvez a mãe não esteja trabalhando, ou só um da casa esteja. Então, assim, é complicado. Para nós que somos funcionários públicos, nós não tivemos prejuízo de valor, né, financeiro, monetário, diante disso. Mas teve muita gente que sofreu e está sofrendo nesse momento. E aí nós temos o texto 2. O texto 2 fala sobre esse assunto mesmo que eu estou tratando com vocês, exclusão digital em tempos de pandemia. Desde 2005, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, com a finalidade de mapear o acesso à infraestrutura das tecnologias de informação nos domicílios urbanos e rurais do país e as formas de uso delas por indivíduos de 10 anos de idade ou mais, realiza anualmente a pesquisa TIC Domicílios, TIC Domicílios. De acordo com o último desses estudos, publicado em 28 de outubro de 2019, percebeu-se que entre 2008 a 2019, 10 anos, né, ocorreu significativo aumento de número de lares brasileiros com acesso à internet. Isso é positivo. O estudo aponta que em 2008, apenas 18% dos domicílios brasileiros tinham acesso à rede. 10 anos depois, esse percentual saltou para 67% das residências conectadas. Sem dúvida, um notável avanço. Isso, no entanto, não quer dizer que esses direitos estejam igualmente distribuídos entre a população brasileira. Afinal, se o acesso à rede mundial de computadores já é realidade em mais de 90% dos lares mais abastados, menos da metade, 48% das residências dos indivíduos das classes D e E gozam do mesmo privilégio, conforme detalha a referida pesquisa. E como aponta o TIC Domicílio 2018, o alto custo dos serviços em questão é, segundo os moradores desses domicílios, o principal motivo que os levou a não possuir internet em suas casas. Em constatação, baixíssimo nível, quando se fala da camada menos favorecida da população, de acesso à rede mundial de computadores, é para dizer o mínimo preocupante. Isso porque, em consonância com o relatório elaborado em 2009 pelo Banco Mundial, cada aumento de 10 pontos percentuais das conexões de internet de banda larga de um determinado país corresponde a um respectivo crescimento de 1,3% no Produto Interno Bruto, no PIB. Então, quanto mais nós percebemos que há esse aumento no percentual de conexão de internet, significa que está melhorando o Produto Interno Bruto, ou seja, que há uma melhora na questão financeira do país. Núcleo, sobretudo, em um mundo nítido, sobretudo em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, que não há como se falar em comunicação, liberdade de expressão ou desenvolvimento, sem considerar a internet
como um meio fundamental para a geração de conhecimento e circulação de informação. Agora chega a danada da Covid. Com a chegada da pandemia da Covid-19, a desigualdade ganhou contornos ainda mais claros. Na medida que a internet tem funcionado como ferramenta essencial para diversas atividades, como trabalho remoto, acesso à informação e entretenimento, e a utilização de serviços tecnológicos, tais como aplicativos de comida delivery, de mobilidade urbana, que igualmente contribui para que os usuários de tais serviços fiquem mais protegidos dos riscos causados pela pandemia. Portanto, enquanto alguns encontram-se amplamente conectados, ampliam suas ações online, teletrabalho, videoconferências, cursos e aulas virtuais, outros, em virtude de sua precária situação econômica, permanecem à margem de um processo evidenciado como nunca antes. O papel da tecnologia é cada vez maior e a importância de uma agenda de exclusão digital. Então, existia-se até 2019, 2020, o uso da internet era algo satisfatório, porque crescia em massa. A cada dia mais pessoas tinham acesso. A cada dia mais pessoas conseguiam se conectar. De repente, com a pandemia da Covid-19, que inicia no final de 2019, vem para 2020, está em 2021 com todo vapor, isso fez com que aquilo que era bom, aquilo que era alto índice, começou a ter uma defasagem. As pessoas, por falta de dinheiro, começaram a não pagar, a retirar as internets, a não ter condição financeira de manter a internet. Isso fez com que esses índices que eram favoráveis e que eram altos começassem a diminuir. Aí nós temos o texto 3, exclusão digital é barreira para mulheres rurais. Olha que interessante. As mulheres rurais são o grupo menos conectado às tecnologias de informação e comunicação na maior parte dos países da América Latina e do Caribe. É isso que concluiu um estudo conduzido pela Universidade de Oxford, da Inglaterra. O levantamento foi coordenado pela cientista social italiana Valentina Rotondi. Ela se baseou em dados da pesquisa mundial Gallup, informações dos países e de rastreamento da rede social Facebook em 17 dos 23 países da região analisada. Menos mulheres declararam possuir celulares em comparação com homens. Mulheres de baixa escolaridade que vivem em áreas rurais são as menos conectadas. Segundo autoridades, a situação mostra o quadro de desigualdade e que a conectividade traz acesso a mercados, informação e serviços financeiros. O estudo revela que o acesso reduzido a telefones celulares e à internet se soma a diversos problemas enfrentados pelas mulheres no campo, como as barreiras à obtenção de financiamento, a capacitação, ao emprego formal e à propriedade da terra, disse o diretor do IIK, Manuel Otero. A proporção de pessoas que possuem telefones celulares nos países analisados aumentou cerca de 80% em 2017 e 45% desde 2006. E a lacuna entre os gêneros na posse de celulares diminuiu na última década. No entanto, voltou a piorar nos últimos 5 anos, enquanto no Brasil e na Argentina há uma situação de quase paridade entre homens e mulheres. Guatemala e o Peru são exemplos de nações onde a diferença é maior. Enquanto o Chile e o Uruguai, a proporção tende a favorecer as mulheres. O estudo concluiu que, de modo geral, quanto menor a diferença de gênero na posse de celulares, melhores são as perspectivas para a inserção de mulheres no mercado de trabalho. E menores são as disparidades entre os gêneros em trabalhos vulneráveis e desemprego juvenil. O estudo Desigualdade Digital de Gênero na América Latina e Caribe teve apoio do Instituto Interamericano da Cooperação para a Agricultura, Banco Interamericano
de Desenvolvimento e Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Então, aqui já mostra também uma disparidade aí na questão da aposta celular, que é uma coisa que parece ser simples, mas que tem interferência direta. É o que eu falava para vocês. Existem famílias que possuem um único celular. E aí isso faz com que toda a família ela fique comprometida em diversos quesitos. E por fim, nós temos o texto 4. Pessoas que acessam a internet. Equipamento utilizado. Em 2017, telefone móveis, 97% e 98%. Tablet, 14% em 2017, 12% em 2018. Microcomputador, 56%, 50%. E a televisão também. Finalidade de acesso, né? São utilizados enviar ou receber mensagem de texto, conversar por chamada de voz, assistir vídeos, enviar e receber e-mails. E nós vamos percebendo quanto mais se utiliza. Vamos ver que tanto o meio rural quanto o meio urbano, a maioria dos acessos são utilizados para enviar mensagem. Então, nós podemos considerar que o meio social se tornou um grande lugar de interação. Aí nós temos o tipo de internet, banda larga móvel, fixa, banda larga, fixa e móvel. Enfim, o que nós podemos perceber, então, desse tema, em um contexto geral? Que a exclusão, ela é presente no nosso dia a dia, existe grandes danos com isso, as pessoas elas não conseguem mais se manter conectadas, elas se perdem em um mundo que é totalmente digital, e isso traz uma série de consequências no âmbito orçamentário, onde as pessoas não conseguem trabalhar, no âmbito social, onde as pessoas não conseguem ter interação social. Eu tenho alunos que eles não saem de casa, porque a família não deixa, devido à pandemia, mas que eles também não têm rede social. Eu só consigo falar com eles através do telefone do pai. Aí como que será que esse aluno está vivendo em um tempo de pandemia? Deve estar ficando doido, né? Não tem uma rede social para conversar com ninguém. Não tem um celular, não tem acesso à internet. Não saem também. Então, assim, a exclusão digital é algo preocupante e que está presente no nosso dia a dia. Então, hoje eu peço a vocês que pensem um pouco sobre esse tema. Amanhã nós temos aula de repertório, às 17 horas, não é 16, é 17, porque com o primeiro ano eu estou trabalhando outra coisa com eles. E aí eu encontro com vocês amanhã. Certo? Como ninguém aparece, só o Luiz, eu imagino que está todo mundo bem, que está tudo ok, né? E aí a gente se encontra amanhã.